Evangelho, segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo alguém, no meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a continuação do 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E nos dá a oportunidade de também celebrarmos a memória facultativa de São João de Capistrano. Ele foi um frade menor, ou seja, da ordem franciscana. Bom, quando olhamos a vida de São João de Capistrano, com tudo aquilo que o Senhor lhe concedeu, para compreendermos um pouco mais, ele nasceu de uma família com uma certa condição social e recebeu uma grande formação acadêmica no campo das letras, dos estudos do direito civil e posteriormente do direito canônico. Chegou até a realizar o ofício de oficial de justiça em seu tempo. Depois deixa tudo, já não tão jovem, e entra para a vida religiosa. E durante o seu período de vida, ele morreu aos 71 anos de idade, e entregou-se não a outra realidade, senão ao anúncio e ao ensinamento das coisas do céu. João Capistrano levou centenas e milhares de pessoas a escolherem mais uma vez juntar tesouros no céu, como nos fala o Senhor hoje no Evangelho. E aqui tem um dado em particular que eu gostaria de partilhar com vocês a respeito desse percurso histórico. Ele nasce no 1386 e morre no 1456. Esse é um dos períodos mais dramáticos da Europa. Foi um período marcado por guerras, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos. Foi um período marcado também pela invasão dos mouros à Península Ibérica. Foi marcado ainda pelo acontecimento da Peste Negra. E no meio de todo esse contexto, ainda temos aqui o crescente da Reforma Protestante. Então, a heresia, ou seja, o ensinamento parcial da fé, o ensinamento da fé não mais transmitida pelos apóstolos, mas reformada, ou seja, modificada pela rebelião do ducado alemão ou saxônico, que teve à frente a figura de Martim Lutero,
trouxe muito sofrimento e dispersão no seio da Igreja. Não nos esqueçamos que historicamente, ou seja, os históricos, quando estudam o desenvolvimento da Reforma, marcam a Reforma como tendo sido, como tendo chegado ao seu ápice em uma cidade ou uma região, quando ali deixaram de existir os padres, ou seja, eles foram expulsos ou mortos, e deixou-se completamente de celebrar a Santa Missa. Então, por aí a gente já entende o que foi o espírito da Reforma, né? Basta isso para a gente ter um fato de praxis do que foi o espírito da Reforma. Tudo fora disso é apenas uma forma de contar os fatos em favor de uns ou em favor de outros. Mas quando a gente olha a praxis e no concreto, o que isso se resultou? Resultou nisso, numa perseguição implacável à Santa Eucaristia, a disciplina dos sacramentos, mas sobretudo a presença de Jesus no sacramento da Eucaristia e a dignidade do sacerdócio, conforme o Senhor transmitiu aos apóstolos. Então, estamos diante de algo que em si não traz um bem. Esse foi o tempo em que viveu São João de Capristano. Não foi um tempo tão fulguroso, digamos assim, no que diz respeito aos acontecimentos externos. Se colocássemos em paralelo a passagem, não era um tempo em que se poderia acumular muitos tesouros nessa terra de bens materiais. Mas considere, quantos tesouros se poderia acumular de bens materiais de um outro gênero? Em que significado, Padre Fábio? Bom, com uma peste acontecendo, com a perseguição do patrimônio cristão e da realidade da fé cristã, né? Não é que você pode acumular colheitas, propriedades, bens materiais, objetivamente falando, né? Mas mesmo num contexto como esse, alguém poderia acumular muito orgulho, amor pelo seu cargo, pela sua função, desejo de ter o prestígio, o reconhecimento público, o reconhecimento dos superiores, de ter, por exemplo, sucessos numa, podemos dizer assim, carreira, né? Seja ela eclesiástica, seja ela civil, ou seja ela na linha de fronteira entre uma realidade e outra. Esses também, para muitas pessoas, são tesouros. Mas todos esses tesouros são como os tesouros materiais. Como ter a posse de bens, de propriedade, de tantas coisas nesse tempo, mas não juntar tesouros no céu. A advertência de Nosso Senhor hoje no Evangelho, a quem lhe pergunta e que tenta fazer com que ele seja o juiz, no cuidado da divisão dos bens desse tempo, Jesus imediatamente aponta que ele não foi instituído juiz nesta causa, ou para essa causa, para essa finalidade, mas que de fato Jesus veio para nos ajudar a administrar os bens, mas os bens do céu. O que vemos depois na parábola contada pelo Senhor é alguém que teve a grande oportunidade de poder pensar em fazer o bem e a caridade pelo próximo. A Sagrada Escritura, através da lei dos profetas, fala da generosidade, da bondade, fala a respeito do cuidado com as viúvas e com os órfãos, fala da importância de agir com misericórdia com os mais necessitados, fala abundantemente a respeito da esmola e a respeito da caridade. E aquele homem, diante da sua colheita abundantíssima e farta, não rende graças a Deus por isso, pois os frutos da terra são dons do Senhor. É fruto do nosso suor, do nosso trabalho, mas da bênção de Deus. Tudo isso está presente no ensinamento dos profetas, tudo isso está presente na lei do Senhor. Mas na parábola,
que o Senhor conta, aquele homem não se recorda de nada disso. Ele fala o tempo inteiro dele mesmo e do para si, do para mim, do por mim e do para mim. Em nenhum momento ele rende graças ao Senhor. Em nenhum momento ele pensa em ter nas mãos um dom do Senhor para realizar a bondade, a caridade, para realizar a misericórdia, o que já faz ver de imediato o quanto o coração desse homem e a sua vida é pobre. E quando ele pensa na materialidade daqueles bens e no que vai fazer na sequência, ele olha apenas para si. A sua fadiga e o seu empenho será para manter aqueles bens consigo por um longo tempo, como se ali estivesse a satisfação e a segurança de suas vidas. Quando a satisfação e a segurança da nossa vida deve estar em confiar na providência de Deus, em saber que nós estamos nas mãos dele, em dizer o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. É ali que está a nossa confiança, a nossa segurança no tempo. Ainda que venha nos faltar tudo, não nos faltará a mão do Senhor, que é providente e bondoso, que socorre com misericórdia, que assegura paz aos seus filhos, aqueles que o temem. Esses são os tesouros verdadeiros da vida de um homem, que podem assegurar a sua vida no tempo, que podem garantir de fato uma existência serena e em paz, rica em felicidade plena. Mas aquele homem da parábola de hoje, ele não percebe mais nada disso. Cego sobre a própria vida e sobre o significado dessa mesma vida, ele pensa apenas em si. E acredita que a conquista dos bens assegura a ele um tempo de serenidade e de paz. E aí é quando o Senhor fala na parábola. Louco, ou, se queremos uma outra tradução, inconsequente. Hoje vão lhe pedir contas da sua vida. E para quem vai ficar tudo isso que você preparou? Pois você não vai levar nada com isso, nada disso consigo. E aí vem a outra beleza, porque os profetas e a lei falam que toda a caridade que for realizada para com o próximo não se apagará e permanecerá como sendo um patrimônio daquela alma, ou daquela pessoa, e que a levará para todo sempre. Se nós acumulamos tesouros no céu, esses tesouros nos acompanharão para sempre. E aí vem Jesus no Evangelho e diz que um copo d'água não vai ser esquecido. Um copo d'água oferecido não vai ser esquecido. Que a esmola paga uma multidão de pecados. Que o ato de generosidade e de misericórdia é agradável aos olhos de Deus e ilumina a alma. Todos esses são os tesouros que nós devemos acumular nesse tempo. Nos foi dado nesse tempo acumular esses tesouros e devem ser aqueles escolhidos por cada um de nós. Os outros tesouros também podem ser acumulados nesse tempo, mas esses não nos asseguram a vida eterna, não nos asseguram, em uma palavra, a posteridade dos nossos dias e a segurança de paz ao nosso coração. Enquanto todos os tesouros espirituais que o Senhor nos dá a possibilidade de recolher, esses sim nos asseguram. Esses são os tesouros a serem perseguidos nesse tempo, nessa vida. Então peçamos ao Senhor essa graça e peçamos a intercessão de São João Capistrano, porque ele viveu essa experiência e soube também, em meio às angústias do seu tempo, marcado por pestes, guerras, por contrastes culturais violentos,
ele soube focalizar os tesouros da eternidade e buscá-los. E não se deixou levar nem pelos tesouros materiais desse tempo, nem pelos tesouros, digamos assim, não tão materiais como pensamos, né? Como, por exemplo, uma carreira, o orgulho, a vaidade, pela posse do saber, pela posse do conhecimento, pela capacidade de driblar as agitações desse tempo com uma certa autonomia e satisfação. Alguém que sabia pensar e refletir cada um dos eventos, com muita acuidade, com muita capacidade interior, mas que em nenhum momento deixou de confiar em Deus e de esperar nele. Então eis aqui o tesouro da providência, o tesouro da confiança, o tesouro da fidelidade. São tesouros espirituais que merecem estar presentes na nossa vida. E deixar o tesouro do orgulho, da arrogância, o tesouro da vanglória, esses tesouros desse tempo, abandona eles, não escolhe para você. Escolha os tesouros eternos. Essas realidades também para muitos são um tesouro valiosíssimo. Empenham anos da vida para construir e conquistá-los. Mas escolha aquele da providência. Escolha a pobreza. Escolha a obediência a Deus. Escolha a confiança no Senhor. Esses tesouros iluminam a alma e asseguram para a gente grandes dons para toda a eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Capistrano e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de todos os santos da família franciscana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.